Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Hanna, para quem não me conhece, meu nome é Hanna. Eu atualmente atuo como agente de cuidado territorial na unidade Metamorfose Ambulante, a unidade adulto Metamorfose Ambulante, parceria com o CAPS-AD Miriam Makeba, e me reconheço quanto uma mulher trans também, né? Atualmente a gente desenvolve trabalhos de campo, trabalhos territoriais, mas enfim, não estou entendendo, é uma roda de apresentação, como é que vai ser? Inicialmente uma apresentação, inicialmente Tá bom. Enfim, falando um pouco sobre a questão da violência, né, entendendo que a gente está no mês de prevenção ao suicídio, trazer um pouco da minha prática do dia a dia, do que eu faço. Não sei se alguém sabe o que é uma unidade de acolhimento, um CAPS-AD. Posso falar sem o microfone? Pode, claro. Tem a sensação que... Tá. Enfim, eu trabalho na unidade, ambulante. Estou mais ou menos são 5 anos, né, na saúde mental, mas é importante também falar como é que aconteceu essa chegada até a saúde mental, né? E eu lembro que foi no ano de 2016, eu estava na promoção da saúde, estava atuando lá com uma temática sobre gênero, sexualidade. E aí o que acontece? Eu lembro que teve algumas secretarias de saúde e também a coordenação de saúde mental. Lembro da Secretaria de ESP e Hepatites Virais, a Secretaria de Promoção da Saúde e a Secretaria de Superintendência de Promoção da Saúde. O pessoal viajaram por até São Paulo para fazer uma pesquisa sobre um projeto chamado, um projeto que não sei exatamente o nome, então eu não vou cair nessa armadilha de citar o nome do projeto, né? Mas foi um projeto que inspirou o chamado Bike da Prevenção, um projeto que foi desenvolvido na Secretaria de Saúde. E esse projeto era um projeto que falava sobre a redução de dano, falava sobre a diversidade, e a ideia era que os próprios agentes, os CAPs, pudessem estar selecionando alguns agentes para poder estar trabalhando com a temática da redução de dano. E eu e uma outra profissional trans, a gente estava na promoção da saúde. E aí a gente começou a falar sobre a questão da diversidade, já que é um projeto voltado, que a proposta do projeto era que os profissionais fossem ter um espaço onde outros profissionais não conseguiriam ir, que eram as cenas de uso. Em alguns estados, por exemplo, como São Paulo, eles usam muita nomenclatura Cracolândia. E aí, falando das cenas de uso, eu junto com essa colega, falar também, trazer a questão do contexto da prostituição precarizada. Que a prostituição precarizada é um cenário onde a gente vai encontrar, na maioria das vezes, mulheres negras, de baixa escolaridade, muitas das vezes que estão em situação de rua, as mulheres trans, travestis, afro-indígenas também, são diversas pessoas. A população em situação de rua, eu comecei a trazer a ideia de que é uma população heterogênea, e de que nós temos, não é só uma população que está ali, a gente tem várias pessoas, vários corpos que precisam se reconhecer, precisam se sentir pertencente, né, de algum espaço, de algum lugar. E aí começamos muito a defender essas ideias, e aí teve uma questão da resistência, né, quando a gente fala de pautas raciais, algo que é muito difícil a gente poder sustentar, poder estar defendendo, mas quando a gente fala também da questão do gênero, é algo que também é difícil, tá? Tem uma resistência imensa. E aí, entendendo que com o aumento das forças conservadoras, isso tem se tornado muito desafiador falar dessas pautas. Eu lembro que teve a eleição de 2018, né?
período que a gente estava muito nas atividades em campo. E aí o que acontece? Eu ouvia dos próprios agentes, mas por que a gente, no projeto, esse projeto a gente vai falar da questão de transexuais e travestis, já que a gente está falando da redução de dano, já que a gente está falando sobre a questão de como lidar, como mediar a questão do uso com as drogas, já que a gente está falando de uma redução de dano como todos. E aí eu pude também trazer alguns argumentos junto com essa colega, que primeiramente quando a gente fala da questão da diversidade, de pessoas de outras mulheres, quando a gente fala disso, a gente está falando de um processo de exclusão. Pessoas que não conseguem acessar tal serviço, no caso o serviço de saúde mental, o serviço da atenção psicossocial, a gente não consegue. Então a gente começa a entender que a partir daí é produzida uma barreira de acesso. E aí eu pude falar, gente, mas a gente também, quando a gente vai falar da questão de transexuais e travestis, então, independente se esteja inserida no contexto da prostituição precarizada, mas a gente também tem a questão da automedicação. Já que a gente está falando de drogas, a gente está falando de uso de diversas substâncias, a gente também está falando da questão dos fármacos. A medicação, elas podem ter uma atividade terapêutica, como elas podem ter uma atividade toxicológica. E levando em consideração que a população transexual e travesti são as que mais se automedicam, porque elas não conseguem chegar até uma clínica da família, elas não conseguem ter acesso ao processo transexualizador e não conseguem, de alguma maneira, acessar as políticas públicas. E tendo também a questão do processo de exclusão, um processo de exclusão que é algo que é muito violento, que acontece muitas das vezes no âmbito familiar. Isso segue-se em diversos espaços cultural, isso faz com que as pessoas também não se reconheçam em espaços, porque o próprio processo de violência, da exclusão, que vai excluindo todas as esferas, isso pode levar a um adoecimento. Isso impacta diretamente na saúde mental. E fiquei pensando também que a questão que a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece essas formas de violência como a homotransfobia, o racismo, como produtores de adoecimento, sofrimento psíquico e pode também levar à morte, E falando um pouco desse processo da violência, foram elementos que eu pude junto estar apresentando, argumentos para que a gente pudesse também trazer essa frente de cuidado como algo inovador, dos CAPs Adelina Reba, como da unidade metamorfose ambulante, E aí, falei também, contextualizei a questão do processo de exclusão, das barreiras de acesso, que é um processo da colonização, Que a colonização ela não trouxe somente questões étnicas e raciais, mas também como ela trouxe a questão da homotransfobia, por conta de uma concepção cis-centrada. Ou seja, algo que vai excluir qualquer possibilidade de vida que não seja aquele padrão hegemônico europeu. Enfim, foram uma série de questões apresentadas, e aí a gente pôde também atuar em campo, foi no período de 2018, junto com a equipe dos consultórios na rua, daqui do centro. Eu lembro que a gente fez esses trabalhos aqui, e podemos também entender no território, através do trabalho territorial, entender quais são os elementos, o que aquele território tem para nos ofertar, o que a gente vai poder utilizar ao nosso favor, o que a gente vai poder estar articulando, E a partir daí eu tive essa experiência com a equipe de consultório na rua. E percebi que a maioria dos profissionais cisgêneros, na maioria eles faziam as abordagens entre pares, que é algo que já acontecia. E eu lembro que tinha pessoas que falavam, mas eu não me sinto à vontade
de estar numa cena de uso, na cena de onde tem prostituição precarizada, porque a gente costuma falar a atividade do entretenimento adulto. Eu não costumo me sentir à vontade, então eu não sei se é possível, se eu vou conseguir chegar a esses espaços. Assim como muitos profissionais não conseguiam até as cenas de uso, né? E os outros agentes, eles fizeram esse trabalho divinamente bem, né? E a partir dessas argumentações, a gente pôde estar com ela no campo, aqui no consultório na rua, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas aqui a gente tem uma equipe de consultório na rua que trabalha com pessoas que a gente costuma falar pop rua, pessoas que estão em situação de rua. E a partir daí, cada um foram dando, levando uma ideia de cuidado, a gente pensou também na produção de cuidado, a gente mapeou, entendeu quais eram as pessoas que estavam ali, e as meninas, que eram mulheres cisgênero também, estavam trabalhando ali e elas não eram abordadas pela equipe de serviços de saúde. Elas não eram. Então a gente perguntava se elas tinham cadastro na clínica da família, e se elas conseguiam acessar algum serviço da atenção psicossocial. Elas não conseguiam. E eu lembro que teve uma dessas atividades que eu fiz com, inclusive, o ex-diretor do CAPES, Adelino Maqueba, o Rodrigo Pereira, que foi um parceiro muito bacana, né? Uma pessoa que me ensinou muitas coisas. A gente fez, a gente já estava na construção uma das frentes de trabalho do CAPES. E aí, quando a gente foi fazer as atividades no campo, eu lembro que teve essa pergunta: vocês conhecem o que é uma clínica da família? E as meninas falaram: não, eu não sei o que é uma clínica da família, não sei como é que funciona o trabalho. Mas aí ele falou: você sabia que é um trabalho de saúde, que você tem acesso à saúde, e falou sobre as diretrizes do SUS, que a saúde é universal, integral, e também falando da possibilidade do direito delas estarem frequentando esses espaços. E aí uma coisa que chamou a atenção na fala dela, que ela falou: nossa, a clínica da família, esse espaço atende a gente, ele nos acolhe. Eu pensei que fosse um espaço para a família, um espaço da família, por conta do nome clínica da família. E isso fez a gente pensar, eu e outras pessoas do movimento social LGBTQIAP+, movimento antirracista, porque eu também estou nesses espaços, tá? O meu ativismo vai para além da saúde mental. E a gente pensou, refletindo quanto a saúde, ela é binarista. A saúde, ela é binária. Ela vai entender que existe apenas um padrão de corpos. E aquelas pessoas que estão dentro desses padrões, que se reconhecem, se encontram dentro desses padrões, consequentemente serão as pessoas que vão estar acessando, né? Enfim. E a gente falou que a saúde era para todos, inclusive falamos da política de saúde integral, falamos das leis, das diretrizes do SUS, e aí a gente começou a entender que a saúde, ela é binarista, não só a saúde, como toda a nossa sociedade, ela é binarista, e isso inclui outras possibilidades de vida, invisibiliza outros corpos, pessoas transbinárias, não binárias, tá? Enfim. E aí a gente pode estar desenvolvendo todo esse trabalho, falando um pouco do serviço, e a partir daí teve a minha passagem pela equipe do consultório na rua, encerrou, porque também pude desenvolver atividade na pensão básica mesmo, no Centro Municipal de Saúde lá do Caju. E lá a gente começou mais uma vez mapear a população, poder conhecer os locais, o que a gente tinha para a gente poder utilizar como nossos parceiros, quais eram os apoios, entender como é que é a circulação das pessoas. E a gente foi muito também na ideia de poder entender também questões de uso, porque é um trabalho que a gente
é pautado muito na redução de dano, né? E a gente pode entender e, para além disso, a gente entender como é que funciona o território. E o território daqui do Rio de Janeiro, a saúde ela é dividida por áreas programáticas. Nessa região daqui eu fiquei na região que a gente fala que é 1.0, que é a CAP, que é a que divide tudo isso, enfim. Lá no Caju também, né, da mesma área programática, e aí a gente entendeu como é que funciona a dinâmica do território. E o território do Rio de Janeiro, a gente sabe como é que ele tem uns agenciamentos, né? Enfim, a gente tem também até a questão do tráfico, da milícia, um poder paralelo ali vai atuar de alguma maneira que vai interferir no processo da circulação das pessoas. E a gente entendeu como é que é o padrão de uso das pessoas ali, de substâncias, em relação a drogas ilícitas, automedicação, as barreiras de acesso ao cuidado à saúde, enfim. E aí a gente pode entender como é que funciona a questão do crack, por exemplo, que a gente trabalha muito nas cenas de uso. O crack não era uma droga que era permitido por conta mesmo da dinâmica do território, né, que o poder paralelo se articula, né, e não era permitido o crack, e algumas pessoas faziam uso de substâncias, mas elas não chegavam até a comunidade, e teve outras questões também do processo de exclusões, sem contar que para além de tudo isso, né, a questão do processo da violência, mulheres também que sofreram violências, e que muitas das vezes elas não conseguem dizer e não conseguem assim, ter uma análise crítica em relação a isso. E teve essa passagem por lá, e aí veio a época também que eu fui para a Capital na Queda, e a unidade metamorfose ambulante, e lá a gente também faz o processo de conhecer o território da 3.1, que é o território lá da Maré. E aí a gente foi entender também como é que funciona, quais eram os nossos parceiros, e para poder pensar numa produção do cuidado, né, de cuidar da saúde, uma produção que ela seja contemplada nos princípios da integralidade, né? E a partir daí entendendo como é que funciona o processo de saúde, adoecimento, e da gente poder entender todos esses processos aí da vida e pensar como a gente ia produzir uma saúde que ela seja antirracista, anti-LGBTQ, mais fobia, uma saúde que ela não seja sexista, que ela não seja atravessada pela questão do machismo, da desigualdade socioeconômica. Então, é importante a gente entender, passar pelo território, entender de fato o que acontece. E para que isso aconteça, é necessário que a gente também pense de como fazer essas abordagens, pensar na questão das estratégias, tá, da abordagem. E aí, enfim, quando cheguei lá na unidade, trazendo também um pouco, né, do dispositivo da rede de atenção psicossocial, o CAPES e a Avenida Maquena, a gente desenvolveu frente de trabalho junto com a unidade, parceria, uma frente de trabalho que a gente chama serviço noturno, que aconteceu muito no período antes da pandemia, mas enfim, tem todos esses atravessamentos, o processo da precarização da rede do serviço de saúde, deu uma impactada nessa frente de serviço. E aí a gente pôde também diminuir um pouco os investimentos nessa frente de serviço, porque teve muitos processos de demissões, muitas pessoas não conseguiram, outras pediram transferência, enfim, aconteceu todo esse processo, e aí isso foi fragilizando diretamente as frentes de trabalho e também entrou muito naquele processo de adoecimento dos profissionais,
E aí entra essa reflexão, como é que fica o cuidado de quem cuida, né? É importante a gente pensar nisso. E a partir daí a gente entendeu que a gente precisou um pouco investir em outras frentes de trabalho. E com o passar da pandemia, com o tempo, veio a questão da pandemia, veio a questão do isolamento social, e aí foi onde começou a surgir muitas questões ali, muitas demandas, e aí alguns profissionais ali do CAPES começaram, pessoas que moravam próximo à área da Maré, começou a trazer muitas queixas de usuários do território. E aí a gente pensou que a pandemia teve a questão do isolamento social, né? Quem fica em casa, quem não fica. Isso faz a gente também pensar esse isolamento social, para quem ele se aplica, né? Quem é que teve, assim, que pôde ficar no isolamento social e quem pôde nem ter, e quem nem teve esse direito, né? E aí as pessoas começaram a sair, a gente pensou, a gente vai precisar estar no território, a gente vai precisar estar acessando esse espaço. E aí a gente acessou o território, os espaços, e aparecia muita demanda da fome, da solidão, a questão da violência física, verbal, enfim. E como a gente trabalha lá, no território que a gente trabalha lá na regeneração, no entorno ali da Maré, como eu falei, tem a questão das cenas de uso, que muitas pessoas não conseguem chegar, muitas mulheres não conseguem, e a partir dali, acessando aquele território, entender como que a violência ela afeta esses corpos, pessoas que ficam em situação de risco do território. E essa questão de risco de território são vários fatores, são a violência, pessoas que geralmente bate, agride e fala, hoje você não vai poder mais estar acessando esse território, hoje você não vai mais fazer estar nessa comunidade, e as pessoas elas são expulsas. E quando essas pessoas são expulsas desse território, elas vão parar muitas das vezes numa unidade de acolhimento, que é lá onde eu trabalho, ou muitas das vezes elas não conseguem chegar até uma unidade de acolhimento. E com essa questão da violência, muitas das mulheres também, elas sofreram, muitas das vezes, mulheres que fazem uso abusivo de álcool e droga, passam por esse processo de violência e muitas das vezes elas não conseguem verbalizar, dizer, muitas das vezes não conseguem ter um olhar crítico dessa violência. E o nosso trabalho basicamente também, nesse acolhimento, fazer um estranhamento de forma muito cuidadosa sobre como é que acontece esse processo, mas também a gente não pode chegar e falar isso que você está vivendo não está certo, é errado, porque é uma contribuição ali que a gente não pode chegar e falar assim, isso que você está fazendo não é legal. Isso aí é um processo violento. A gente estranha, mas de forma cuidadosa, né? E aí a gente entendeu também que o território, a prostituição precarizada, um território que teve alguns elementos também, por exemplo, a prostituição em si é uma atividade que ela não é considerada crime, mas a prática da cafetinagem, da exploração é considerada crime, sim, e a legislação com isso. E o território tem esse atravessamento da questão mesmo das forças de poder paralelo da violência, das agressões, enfim, tudo isso. E a gente pensou também de como criar estratégias para atuar no enfrentamento, tá? E é isso, gente. E através desse trabalho, a gente também pode entender o reconhecimento que o território, por ele ter essa questão, ele tem essa questão da violência, a questão do estranhamento, mas também conseguir ouvir de pessoas que se sentem acolhidas. Por exemplo, a partir do corpo, se
sente acolhido, se sente pertencente ali, porque se reconhece no corpo de uma outra travesti. Então, essas ideias de pertencimento, da gente estar no lugar, de querer se ver representado, é algo que a gente também vem levando muito em consideração, tá? E a gente costuma também investir muito nisso, na educação entre pares, tá? É isso, gente. Apesar que são temas que a gente pudesse ficar a noite toda falando, mas eu me coloco à disposição caso a gente precisar falar um pouquinho mais depois. Obrigada, pessoal. Eu vou usar isso aqui, gente, de 5 dias.